Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre, amém? Então, no Salmo 61, fala assim, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, Deus do fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no culto das suas asas, pois tu, ó Deus, possuíste os meus ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Desculpa a demora, estava aqui preparando a palavra, nem percebi que horas eram, né? Mas o tempo está voando, né? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer ao Senhor. Mais uma semana está se findando, uma semana após a outra, o Natal está pertinho, né? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, aquele que pode intervir nos nossos impossíveis, aquele que pode nos ajudar naquilo que é mais forte do que nós e aquele que pode nos dar vitória a vencer a tudo aquilo que nós não podemos e não conseguimos. Glauco, muito boa tarde. Hoje perdi a hora, Glauco, eu estava preparando a palavra aqui, nem percebi que horas eram. Então vamos ter uma palavra de oração, vamos estar clamando, né? Pedindo para o nosso Deus, pedindo que o Senhor intervenha nos nossos impossíveis, naquilo que é mais forte do que nós, naquilo que é maior do que a nossa vida, né? Porque o nosso Deus é o Deus do nosso impossível. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Nada disso, né? Nada, nada, nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Ele venceu a morte, né? Ele venceu tudo aquilo que nós não conseguiríamos. Amém para você também, Glauco. Um final de semana abençoado, viu? Santo Deus, me ajuda aí em intercessão, em concordância, né? Tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E tudo que nós desligamos da terra, das nossas vidas, é desligado no céu. Amém? Santo e eterno Deus, nós te amamos, nós te exaltamos. Senhor, temos um coração agradecido a Ti por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. É a certeza, Senhor, que até aqui o Senhor nos ajudou e cremos que o Senhor vai continuar a boa obra que o Senhor mesmo completou. Porque o Senhor tem poder, Senhor, ó Deus, para terminar esta obra. Nós estamos em construção, nós estamos, Senhor, sendo preparados conforme a imagem e semelhança do Seu Filho. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. A Tua palavra diz que o Senhor criou esse dia para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele, Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo querido. Senhor, ser o nosso ajudador, cobre-nos, Jesus, com teu sangue precioso e nos reveste de toda a armadura espiritual. Senhor, nós queremos colocar as famílias. Senhor, ontem eu vi uma estatística que nesse ano teve 1 milhão de divórcios. Meu Deus, tem misericórdia dos lares. Converte o coração dos maridos para as esposas, das esposas para os maridos. Senhor, intervém nas famílias com salvação, com socorro. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo o demônio que quer perturbar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que batem batem retirada em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos filhos, genro, nora, netos, nós declaramos que eles são herança bendita, abençoada. Eles serão reconhecidos, Senhor, ó Deus, como semente dos benditos do Senhor aqui na terra. Eles irão mais longe do que nós, eles prosperarão. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, a obra das nossas mãos. Abençoa tudo que o teu povo fizer.
Senhor, o Senhor tem a chave de Davi. Senhor, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E nós clamamos a Ti, Senhor. Abre portas abençoadas para o Teu povo. Mantém, Senhor, aqueles, ó Deus, que já estão trabalhando, que recebam aumento de salário, que o Senhor dê estratégia para trabalharem com excelência e sejam reconhecidos, Senhor, com uma remuneração maior. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, Senhor. Abençoa a cidade de cada um que entrar nessa live. Alcança com salvação. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Intervém com socorro dos altos céus, porque o Senhor sabe ouvir e ver. E nós clamamos a Ti pela nossa nação. Levanta, Senhor, pessoas idôneas para comandar essa nação, livre da bancarrota. Meu Pai, tem compaixão e misericórdia, Senhor. Tem piedade daqueles que estão num leito da UTI, naqueles, Senhor, que estão, ó Deus, Senhor, sentindo dores. Compadece-te deles, porque o Senhor é um Deus compassivo. Senhor, tem misericórdia, guarda as nossas crianças nas escolas. Não permita que ninguém mal intencionado entre para atingi-las, Pai. Guarda, Senhor, a inocência delas. Senhor, os adultos malignos querem tirar a inocência da criança. O inimigo não cria, por isso que ele quer misturar. Senhor, ó Deus, e nós clamamos a Ti. Cuida, Senhor, da Tua criação. Salva, Senhor, as nossas crianças do homem maligno, violento, mal intencionado. Guarda as mulheres das violências, guarda os maridos também, Pai. Cuida, Senhor, de cada um de nós com os Teus cuidados paternais. Senhor, tem misericórdia, compaixão de Israel. Nós Te pedimos que os Teus anjos guerreiros desçam naquela nação, ó Deus, e operem um milagre, Pai, em nome de Jesus. A conexão tá fraca, tá indo bem aí, a palavra tá chegando direitinho, Glauco? Então nós vamos falar hoje sobre o credor incompassível, sobre o perdão. Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, né? E Jesus fala 70 vezes, não só 7, mas 70 vezes 7, né? Perdoar sempre. Então, nós devemos ter 2 nascimentos. Nós nascemos da carne, que foi um relacionamento dos nossos pais, e do Espírito e da palavra, né? Quando nós ouvimos o Evangelho, nós reconhecemos que somos pecadores, aceitamos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Não somente pagou os nossos pecados, mas Ele cancelou toda a dívida, né? Não tem mais nada de acusação. Muito boa tarde, Imagenir. Não tem mais nada de acusação contra as nossas vidas, né? Então, o que acontece? O sangue de Jesus consumou todo o trabalho, né? Designado pelo Pai. Nós nascemos para Deus, né? E temos todo o nosso pecado perdoado e quitado. A paz, querida. Entrei tarde hoje, estava achando que ainda não era 1h e já é quase 2, né? Mas vamos que vamos aqui pregando a palavra, né? Aí tentaram matar Jesus também 3 vezes, né? O inimigo tentou tirar ele da cruz quando ele estava 40 dias em jejum no deserto. Falar assim, não vai para a cruz não, é só você se ajoelhar diante de mim. Olha a ousadia do inimigo, né? Jesus, Deus, Criador, Senhor, Soberano, se ajoelhar diante do inimigo, bebeu. Então, o que acontece? Jesus expulsou, venceu todas as tentações, cheios do Espírito Santo, né? E foi para a cruz vitorioso, porque foi para isso que ele veio, né? E aí, então, o que acontece? Hoje eu vou falar sobre a parábola do credor incompassivo, tá? Em Mateus 18, 23 ao 35. Ou fala do servo ingrato ou do servo mau, né? Então, nessa parábola, Jesus fala que o reino dos céus pode ser comparado a um rei. Ele desejava acertar as contas com os seus servos, né? E um desses servos devia 10.000 talentos, quer dizer, 10 milhões de dólares, uma dívida impagável. Se ele trabalhasse a vida inteirinha, ele não ia conseguir pagar essa conta. Aí o rei mandou que ele, a sua esposa e os seus filhos fossem vendidos
com tudo que possuíam para amenizar a dívida, porque pagar não iam conseguir, né? Então o servo prontamente, na hora, se jogou no chão, ajoelhou, chorou, suplicou para o rei perdoar a dívida dele, que ele não tinha como pagar, né? Então, para que o rei tivesse misericórdia. O que é misericórdia? É nós não sermos tratados da forma que nós merecemos, né? E aí ele falou, tem paciência comigo, né? E eu vou te pagar tudo. Mas que mentira, ia pagar coisa nenhuma. Trabalhasse a vida toda, vendesse tudo que tinha, era uma dívida impagável, né? Então era assim a nossa dívida com Jesus, a nossa dívida era impagável, né? Não tinha nada na terra, nada na terra, nem no universo, a não ser o sangue de Jesus que pagaria, quitaria a nossa dívida, né? Então, o que aconteceu? Lá na cruz, Jesus falou, está consumado, foi paga a dívida, foi riscada a dívida que era contra nós, né? Então, depois disso, o servo teve a sua dívida, né? Quando ele ajoelhou, suplicou, pediu, implorou, o rei foi tão misericordioso e perdoou a dívida, né? Aí, passando um tempo, ele encontra com uma pessoa que devia 100 denários, quer dizer, $100, né? Uma dívida que em pouco tempo seria paga. Aí o que ele fez? Ele agarrou o homem, começou a sufocá-lo, começou a chacoalhar o homem, exigindo o pagamento daquela dívida pequenininha, né? Então o conservo se ajoelhou diante dele, a mesma coisa que ele fez diante do rei, né? Implorou por misericórdia, né? Mas o homem não teve compaixão, né? Ele fez a mesma coisa. Esse que estava devendo muito para o rei também ajoelhou, implorou e o rei perdoou. Agora, conservo que estava devendo para ele fez a mesma coisa, ajoelhou, implorou, pediu e ele não perdoou. Aí o que acontece? Quando ele fez isso, os outros servos viram o que ele tinha feito, né? E foram contar tudo para o rei. Olha, rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou toda a dívida? Tinha um devendo para ele, o senhor perdoou tudo e ele não perdoou o que estava devendo só um pouco para ele, né? Por quê? Então, o rei chamou o servo mau e incompassível e lhe disse que ele deveria ter usado da mesma compaixão, né? Que ele recebeu do rei, ele teria que ter tido a mesma compaixão para o homem que devia um pouco para ele, né? Então, o rei entregou aquele servo mau aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Mas quando é que ele ia pagar $100 milhões, né? Correspondente a esse dinheiro? Nunca. Então, é assim com a gente, né? Jesus termina essa parábola do credor incompassivo fazendo um importante alerta, né? Ele diz, assim também lhes fará meu Pai Celestial se do coração de vocês não perdoarem, né? Os seus irmãos, Mateus 15:35. Essa parábola serviu de resposta a Pedro, né? Pedro estava perguntando acerca do perdão, como é que a gente deveria perdoar os outros, as pessoas, né? Aí, quanto mais nós nos sentimos devedores, mais facilidade nós temos de perdoar. Quanto mais nós estamos cheios do Espírito Santo, mais cheios de amor, não tem lugar para o ódio. Tem uma tribo que quando uma pessoa mata outra por vingança, por ódio, eles amarram aquela pessoa que uma pessoa matou nas costas dela. E aí aquela pessoa tem que carregar aquele peso o resto da vida, até que aquele defunto se desintegre totalmente. E aí vai formando bicho e aqueles bichos vão entrando nas costas daquele homem que está carregando aquele defunto. E assim acontece conosco, né? Às vezes as pessoas não perdoam e ficam esperando o outro morrer. E a falta de perdão é que envenena, né, quem não perdoa. E aí o que acontece? O maior beneficiário de perdoar somos nós. Por quê? Porque nós também fomos perdoados por Jesus, né? E assim, a falta de perdão, o perdão não é um pedido, é uma ordem, né? E quando
Isso pode explicar o tamanho da dívida do credor, né? Os governadores de províncias, eles tinham o dever de cobrar impostos e repassar. E eles repassavam com um aumento muito maior. E os judeus odiavam, né? Ficaram com ódio deles porque eles exploravam eles, né? E aí, o que acontece? Ele nunca sairia, né? Isso indica que o credor também deveria ter perdoado, ainda mais que a dívida do seu conservo era pequena e a dívida dele era grande. Assim nós pecamos desde os 7, 8 anos, 6, hoje as crianças estão precoces, né? Ela já pequenininha, né? Começa a pecar, a fazer coisa errada, a gente já vê maldade, né, no coração das crianças. E desde a idade que uma criança já tem, né, noção de pecado, até a idade que essa pessoa vai se converter e peca por pensamento, gente, Deus lê o nosso pensamento. Quando nós pensamos mal de alguma pessoa, nós já estamos pecando, não precisa nem exteriorizar. Quando uma pessoa, né, peca, olhando com maldade para uma mulher ou para um homem, ela já está pecando, o pecado já começa no coração. Então nós pecamos por pensamento, palavras, né? Quantas coisas a gente fala que não deveria falar, né? É o que fala, a palavra liberada não volta, nem a palavra, nem a flecha, nem a oportunidade, né? Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Deus sabe de todos os nossos pecados e Ele perdoou essa dívida impagável, porque não tinha nada na terra que pagaria o nosso pecado, né? Mas Jesus, Ele teve misericórdia de nós e nos perdoou quando nós nos arrependemos, né? Aí foram contados para o rei, e o rei falou, é assim? Eu perdoei todinha a dívida dele, agora quando é a hora dele perdoar, ele não perdoa, né? Então aí o que acontece? Ele lançou aquele homem preso, né? Até que ele pagasse, mas ele não ia pagar nunca, né? E o que acontece? O inimigo, ele não está contente, né, que nós oramos e a nossa oração chega para o trono. A palavra fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. A única coisa que separa é o pecado, né? Aí o que o inimigo faz? Ele usa uma pessoa da família, uma pessoa que a gente tem em consideração, né, para nos magoar, nos ofender. E é muito difícil, mais difícil você perdoar alguém que te diz respeito do que o vizinho, né? Quando o vizinho faz alguma coisa, você fica chateado, mas não magoa tanto como alguém da família, né? E aí por quê? Para nossa oração não chegar até o Pai, para nossa oração bater no teto e voltar, né? Então, ele vai usar mesmo as pessoas, ele vai usar situações para a gente se magoar, não perdoar, né? E nós devemos estar dispostos a ter misericórdia, assim como o Senhor teve de nós, né? Então, e perdoar aqueles que nos devem. Porque na oração do Pai Nosso, nós mesmos falamos para o Senhor, né? Para o Pai, perdoa do mesmo jeitinho que eu estou perdoando. Se eu perdoo e não esqueço, né? Então eu não perdoei. Você pode até se lembrar, mas não se lembrar mais nem com ódio, nem com mágoa, nem com ressentimento, né? Aí, quando nós não perdoamos, nós somos parecidos com o inimigo. E lá na cruz, o que Jesus falou com tamanha dor? Rejeição. Muitos comeram da multiplicação dos pães, muitos viram os milagres, né, de Jesus, e na hora que ele foi crucificado, abandonaram ele, né? E o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, é assim. Nós precisamos, né? Jesus não somente pagou a nossa dívida, ele quitou. Então, nós também, né, devemos perdoar sempre, porque o maior beneficiário, né, do perdão somos nós mesmos. É uma ordem, é uma decisão, né? Deus está ordenando, né, para que nós perdoemos. Imagina só a gente ficar aqui na grande tribulação porque não perdoou alguém, né? Então, nós devemos ter sempre o agir na base da misericordiosa
da misericórdia perdoadora, né? Da mesma forma, nós éramos culpados, devíamos muito, né? Ah, pode não ser, né, Glauco? Mas a gente não pode carregar mágoa no coração, né? A gente não precisa conviver com a pessoa, mas a gente tem que liberar perdão, né? Porque o maior beneficiário de perdoar somos nós, né? Então, sabe por quê? Quando você não perdoa, você almoça com a pessoa, você atravessa a rua com a pessoa, você janta, igual aquela tribo que amarrava o defunto nas costas e a pessoa tinha que carregar aquele defunto, né? E aí começava a criar bichos, os bichos entravam na carne da pessoa e não podia desamarrar, né? Não podia. Então é assim quando nós não perdoamos. E nós devíamos muito para Deus, né? Desde 7 anos, eu me converti com 33, né? A idade que Jesus acabou o ministério. Então, desde 7 anos até 33, eu pensei muita coisa que era pecado, né? Eu falei muita coisa que era pecado, eu tive atitudes que eram um pecado, eu fui omissa, podia ter feito muita coisa boa e não fiz, né? Então, Deus vai computando e somando tudo isso, dá essa dívida, e é impagável porque não tinha sangue de bode de animal que tirasse a dívida, só cobria o pecado, né? Mas tudo bem, não é a mesma coisa, a gente não precisa conviver, não precisa fazer nada assim, mas a gente tem que perdoar, entrega na mão do Senhor, né? Porque o Senhor fala assim, que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Então, o que acontece? Essa dívida nossa é muito maior do que o que as pessoas fazem para nós, né? E o que é? Pedro pergunta nesse contexto, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Sempre. Perdoar sempre, não segura a pessoa, não, libera, né? Deixa Deus tratar, porque às vezes a gente trata de uma forma errada, a nossa justiça é imperfeita, né? Mas a justiça de Deus nunca falha, né? Então, Jesus orou, perdoa-lhes, lá na cruz, na maior dor, na maior vergonha, no maior sofrimento, carregando as dores, carregando os pecados mais sujos, né? Ele falou, Pai, perdoa-lhes. Então, quando você perdoa, você parece com Jesus, né? E o propósito de Deus permitir, às vezes, alguma ofensa, alguma coisa na nossa vida. Às vezes, a gente mesmo que erra, né? Escolheu errado, não consultou a Deus, né? Ou a gente casa pensando em fazer o outro ser feliz e a gente casa para fazer o outro feliz. Muitas coisas implicam, né? Mas que em todas essas situações nós venhamos a nos parecer com Jesus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque Deus é amor, né? Então, quando nós estamos cheios de amor, nós temos até, Jesus falou, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe pão para comer, né? E ele fala assim, a gente amontou a brasa viva na cabeça dessas pessoas malignas, né? Usadas pelo inimigo, que muitas vezes não sabem, né? Às vezes a pessoa também ofende, magoa, não sabe como tá ofendendo. E a gente, às vezes, se a pessoa fez de propósito, é pecado, né? E a gente sempre tem que estar analisando a nossa vida, né? Pedindo perdão, nos enchendo do Espírito e deixando Deus ser a nossa justiça, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome que está acima de todo nome, toda a honra, glória, louvor e adoração são para ti. Senhor Jesus querido, o Senhor ordena, Senhor, é uma ordem e nós somos capacitados pelo Senhor, porque tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Senhor, se alguém tem ofendido, magoado, Senhor, as pessoas, ó Deus, Senhor, que essas pessoas perdoem. E se nós fizermos isso, nós também te pedimos perdão, porque nós reconhecemos, Senhor, que somos devedores, que somos pecadores, mas não está no nosso coração. É verdade, não tem lugar, né, irmã Genir? Quando
uma coisa ocupa um espaço, não tem lugar para outra coisa, né? Então quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente percebe, porque não tem lugar para o ódio, né? Não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer, deixa na mão de Deus, porque Deus é um justo juiz, ele retribui a cada um segundo as suas obras, né? Em nome de Jesus, dá-nos essa graça capacitadora e, Senhor, ó Deus, que as pessoas reconheçam, recebam a revelação que, Senhor, ó Deus, o inimigo, ele é estrategista, ele quer mesmo fazer com que usar as pessoas para ferir, para magoar, para que as pessoas não perdoem e a oração não chegue até o Senhor. Dá-nos graça, dá-nos poder, força, unção, Senhor, para nós estarmos, Senhor, sempre nos enchendo do Espírito Santo e sempre perdoando, em nome de Jesus, assim como nós fomos perdoados. Amém, amém? Beijo no seu coração, um final de semana abençoadíssimo, cheio da presença do Espírito Santo e que o Senhor nos dê essa graça capacitadora de perdoar sempre, né? Para sermos sempre perdoados, para nós não perdermos o arrebatamento e para que a nossa oração continue chegando na presença de Deus, amém? Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Ora pelos seus inimigos, né? Se o teu inimigo te pedir a capa, dá, né? Dá a capa, anda a segunda milha. Deixa Deus tratar, né? E que nós possamos em cada situação parecer mais com Jesus, amém? Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre você e te dê a sua maravilhosa paz, amém?